A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero te convidar a meditar comigo em mais uma passagem aqui no nosso Momento com Deus, em nosso canal do YouTube. Hoje eu gostaria de te convidar a meditar em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Essa história narrada por Marcos também é narrada pelo evangelista Mateus e Lucas. Marcos declara aqui que os discípulos de Jesus já haviam orado por esse menino, mas o demônio que o agitava, o demônio que o lançava no fogo, na água, que fazia com que ele se batesse, não havia sido expulso, não havia saído. O pai, então, quando vê Jesus Cristo se aproximando, ele se lança em Jesus e ele clama para que o Senhor pudesse curar aquele jovem. Jesus pergunta: você crê nisso? E ele diz: sim, Senhor, eu creio. E observe que tamanho é o desespero desse pai. Ele está declarando isso com lágrima nos olhos. Mas ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É tão interessante esse ponto, porque hoje eu quero te levar a entender o que é a fé que move montanhas. O evangelista Marcos, ele não conclui essa história até o final, mas Mateus, ele traça mais um ponto. E Mateus declara que após eles saírem dali e aquele jovem ter sido curado, os discípulos então questionam ao Senhor por que eles não haviam conseguido libertar aquele jovem. E a resposta de Jesus é o seguinte: por conta da vossa pequena fé. Porque se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, certamente diriam a essa montanha: sai daqui, vai para lá, e ela iria. E ele então continua: há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E às vezes nós pensamos que Jesus está falando do jejum e da oração, quando na realidade o Senhor está falando que a fé dos discípulos não era grande o suficiente. Eles não acreditavam o suficiente quando estavam orando. Mas, Patrícia, o grão de mostarda é tão pequeno, sim. Só que o grão de mostarda, ao ser plantado em solo fértil, ele se torna a maior das hortaliças. Não é uma árvore, é uma hortaliça, mas se torna a maior delas. Sabe o que Jesus está falando? Quando vocês pegarem a fé de vocês e colocarem ela no Senhor, quando vocês de fato acreditarem no poder de Deus, depositarem ali a sua confiança, a sua fé vai crescer. Você vai falar ao monte a coisas impossíveis para que saiam, acreditando não no seu poder, não na sua força, mas acreditando em Deus, que cresceu a sua fé, que gerou em você uma fé maior, que no processo fez com que você aprendesse que Ele faz o sobrenatural. Você vai acreditar que o monte de fato sai e ele vai sair. Mas, Patrícia, o que tem a ver então jejum e oração? Tem tudo. Porque quanto maior a nossa fé, maior o nosso relacionamento. É impossível termos fé em Deus e não falarmos com Ele. É impossível termos fé em Deus e não colocarmos nossas causas diante do altar. O jejum, irmãos, é uma maneira de nós declararmos: Senhor, eu sou dependente de Ti tanto quanto do alimento. Eu dependo do Senhor para me sustentar espiritualmente tanto quanto o meu corpo depende do alimento para ter saúde. Jesus está falando, quando a tua fé ela vai crescendo, você também começa a buscar mais o Senhor. Essa é a fé que move montanhas. A fé desse pai de fato existia. E ele chegou a crer tanto em Jesus que ele falou: olha, Senhor, eu creio em Ti, ao ponto de entender que até a minha incredulidade pode ser rompida a partir desse contato que eu estou tendo com o Senhor. Eu acredito tanto no seu poder, Jesus, que eu sei que o Senhor não vai curar só o meu filho, como eu também acredito que esses meus pontos de incredulidade